Crise no abastecimento. Saneago anuncia rodízio de água em Lusiânia. E você vai ver ainda. Incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros avança e voluntários trabalham para socorrer os animais. A estiagem seca a fonte das Três Bicas em Lusiânia. Em Brasília, médicos e funcionários de funerária são presos, suspeitos de aplicarem golpe. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. A gente começa falando sobre a crise no abastecimento de água aqui na região do entorno. Hoje à tarde, a Saneago anunciou um rodízio no abastecimento em Lusiânia. Moradores de vários bairros estão sendo castigados com a falta d'água. Nosso giro começa pelo bairro São Caetano. Aqui os moradores reclamam que no último mês tem faltado água diariamente. O dia está faltando, tem vezes faz uns 3 dias sem água. Não muito distante dali, no bairro Santa Luzia, os moradores também estão na mesma situação. A dona Dalvina, de 84 anos, reclama que mal dá tempo de encher a caixa d'água. E ela chega só aquele pouquinho, logo acaba também. Nessa escola estadual que fica no centro, os alunos fizeram até um vídeo para mostrar. Nada nas torneiras do bebedouro e o banheiro interditado. Quem tem criança pequena sabe a dificuldade que é, ainda mais nesse calor. Roupa o mínimo possível, só a fralda mesmo. E eu vi que ela quer tomar banho, né? Tava querendo água. Quer, mas a água tá difícil. Banho mesmo só à noite. A família mora no bairro Jardim Brasília Sul. Aqui eles ainda não têm água encanada. Dependem de cisternas, que também já estão secas. O poço tem 14 metros e ainda não deu a água que tem, é muito pouca. No Parque Santa Fé, os moradores também estão sendo castigados pela estiagem. E para matar a sede, só comprando. Fica difícil até para beber. E isso quando sai algum pouquinho d'água desse jeito. E olha, a chuva nunca foi tão esperada pelos moradores. Aqui nessa casa, por exemplo, eles vão aproveitar a água da calha. Só falta agora uma ajudinha do céu. Nós estamos esperando o nosso Jesus, né? O nosso Jesus é o Todo-Poderoso, né? Ele é quem manda a chuva a hora que Ele quiser. E essa escola que nós vimos na reportagem, o diretor disse que mesmo faltando água, não vai liberar os alunos. E para saber como vai funcionar esse rodízio, a gente conversa ao vivo com a repórter Berenice Leite. Uma boa noite para você, Berê. Essa medida só reforça o caos que está o abastecimento de água, né? É verdade, Liardi. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, nos últimos dias nós vemos acompanhando aí o sofrimento dos moradores aqui de Lusiânia. Realmente a crise hídrica abalou parte da cidade. E nós temos uma foto que contextualiza bem o que está acontecendo. Essa foto foi tirada hoje à tarde lá do Rio Palmital e é justamente na área de captação. Olha só, a imagem é realmente impressionante. O leito está seco, completamente seco. Portanto, 11 bairros que dependem do Rio Palmital para serem abastecidos, a partir de agora, vão ser abastecidos no sistema de rodízio. Confira a entrevista com o diretor da Saneago. Nós estamos realizando agora o rodízio na cidade. Alguns setores não terão abastecimento em alguns dias e terão abastecimento em outros dias. Essa medida já está valendo, nós já estamos fazendo esse serviço para ter condição de atender a população. Eu falo que nenhuma pessoa ficará mais de 24 horas sem água, mas nós, nesse momento, estaremos fazendo rodízio para atender toda a cidade. Pois é, e esse rodízio, só reforçando, vale para 11 bairros aqui de Lusiânia. Vamos conferir agora os dias e horários em que vão faltar água. Nos bairros Jofre Parada, Viegas, Fumal e Vila Santa Luzia, o abastecimento será suspenso na segunda, quarta e sexta, entre 5 da tarde e 8 da manhã do dia seguinte. E nos bairros Santa Luzia, São Caetano, Kennedy, Vila Portuguesa, X, Centro, Rosário e Parque da Saudade, o abastecimento será cortado na terça, quinta e sábado, entre 5 da tarde e 8 da manhã.
E nos outros dias o abastecimento vai acontecer normalmente. Lembrando que os bairros que não entraram nesse rodízio é porque eles não dependem da captação do rio Palmital e são abastecidos por poços artesianos. Giliardi. Obrigado, Berê, pelas suas informações. É importante agora que o consumidor está ciente do dia e horário que ele vai receber água. Ele então vai poder se programar, armazenar água e principalmente economizar, que é o mais importante, até que essa crise realmente seja resolvida. Obrigado pelas informações, boa noite para você. E veja a seguir o estado de saúde dos alunos vítimas da tragédia na escola de Goiânia. E ainda, o incêndio continua consumindo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Agora são 7h17, nós voltamos já. E nós continuamos acompanhando o incêndio na Chapada dos Veadeiros. O fogo já destruiu uma grande área do parque. A força-tarefa para extinguir o incêndio já reuniu mais de 200 brigadistas nesse trabalho. Em 9 dias de queimadas, as chamas já destruíram 64 hectares de vegetação, o que representa 26% do total. Cerca de 200 brigadistas e bombeiros tentam controlar o fogo que continua avançando pelo cerrado. A Força Aérea Brasileira cedeu um avião Hércules que carrega até 12 mil litros de água em cada voo para ajudar nos trabalhos. Outros aviões-tanque e helicópteros são usados diariamente pelas equipes. Muitos moradores e turistas também estão ajudando como voluntários. O ministro do Meio Ambiente pediu uma investigação da Polícia Federal, já que a suspeita é de que a queimada foi criminosa. Além do pedido do Ministério do Meio Ambiente para que a Polícia Federal investigue o incêndio, a Polícia Civil de Formosa já abriu inquérito e também vai apurar se a queimada foi criminosa. O incêndio deixou um grande rastro de destruição no parque que abriga centenas de espécies de animais. Além das equipes que trabalham no combate às chamas, tem ainda o trabalho de socorro aos bichos. A Luma Soares está ao vivo, tem os detalhes. Luma, boa noite para você. Como é que está sendo esse trabalho de resgate aos animais? Boa noite, Giliardi. Boa noite a todos. Como parte da reserva foi destruída pelas chamas, muitos animais acabaram morrendo e outros ficaram feridos. Um grupo de veterinários voluntários de Minas Gerais está percorrendo algumas áreas do parque para tentar resgatar esses animais feridos. Uma arara, por exemplo, foi encontrada com parte das asas chamuscada. Esses médicos veterinários estão fazendo aí uma verdadeira força-tarefa para salvar o maior número de bichos. Mas também tem uma boa notícia. A expectativa do Ministério do Meio Ambiente é que o incêndio na Chapada dos Veadeiros seja controlado até este final de semana. E a gente espera que isso realmente aconteça, né, Giliardi? Obrigado, Luma, pelas informações. É pelo que todos nós estamos torcendo, inclusive que chova para poder ajudar nesse trabalho. Boa noite para você. 2 estudantes que foram baleadas na tragédia do Colégio Goiáses em Goiânia continuam internadas. Uma delas passou por cirurgia hoje. Depois da melhora constante da saúde da Marcela, o quadro voltou a preocupar. Segundo o pai, a filha se sentiu mal e passou por tomografia, ainda na madrugada. A noite realmente foi difícil, ela passou mal, muito mal, teve problemas respiratórios, teve tosse. E como a tosse, força muito o pulmão, então não foi nada fácil. Constataram que o dreno está fora do lugar. Precisa remover ele, fazer uma limpeza e colocar ele em uma nova direção. Hoje ela conseguiu comer, almoçou bem. Eu saí dentro, deixei ela mais alegrinha, mais tranquila. Com dor, mas assim, controlável. Hoje a Isadora passou por cirurgia para limpar uma cavidade do pulmão. A equipe médica do Hugo disse que o procedimento já estava programado por conta da infecção causada pelos tiros que ela levou. A cirurgia correu bem e ela se recupera na UTI. Os médicos confirmaram que um deles atingiu a coluna e a adolescente perdeu os movimentos da cintura para baixo. Esse projétil, ele uma lesão da medula. Com isso, ela tem um déficit motor, ela não move as pernas. O Hospital de Urgências de Goiânia disse que a cirurgia da Isadora hoje de manhã durou cerca de 1h30 e correu bem.
Ela ainda está sonolenta, respira por aparelhos e o estado geral é regular. Pausa para os comerciais e na volta nós vamos mostrar uma operação em Brasília que prendeu uma quadrilha que aplicava golpes. E ainda, moradores de Cidade Ocidental tomaram um susto hoje pela manhã com essa visita que apareceu numa casa. 7h23, a gente volta já. No Distrito Federal, a polícia prendeu uma quadrilha que se aproveitava do luto de famílias para enganar e extorquir. Os presos são donos e funcionários de funerárias, servidores públicos e até um médico que trabalhava em Valparaíso. Os policiais amanheceram na casa do médico Agamenon Martins Borges, numa chácara do Lago Norte. Fizeram as buscas, mas ele não estava. O médico acabou sendo preso depois, na UPA de Céu Azul, Goiás, onde trabalha. Segundo a polícia, Agamenon ainda tem uma clínica particular em Formosa. Ele já foi funcionário do IML daqui, mas acabou expulso da polícia. Ao todo, 9 pessoas foram presas. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam R$15 mil em dinheiro, 2 armas e rádios. De acordo com os investigadores, o grupo copiava a frequência do rádio da polícia e chegava ao local onde havia ocorrido uma morte aparentemente natural antes da equipe do IML. Assim, os suspeitos se passavam por funcionários do próprio IML ou por policiais. Faziam pressão psicológica, enganavam as famílias. As funerárias se aproveitavam da situação para fechar contratos de cremação ou de sepultamento. Tinha pacote que chegava a custar até R$6 mil, incluindo o atestado de óbito, que é um documento gratuito. Partindo desse pressuposto de que essas famílias estavam enlutadas e querendo resolver o problema burocrático de uma forma mais rápida, essas famílias aceitavam pagar preços superiores por essas últimas homenagens, conforme eles mesmos denominavam. Depois, os suspeitos ligavam para a delegacia da área, pedindo a suspensão da ida oficial do rabecão do IML. O médico dava diagnóstico de morte até por telefone, sem ver o cadáver. E os atestados, segundo os investigadores, eram falsos. O médico ele tem uma visão, uma missão muito mais nobre do que essa, do que servir de papa defunto para permitir que empresas funerárias ganhem dinheiro. Os presos podem responder por associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e crime contra o consumidor. Uma mudança na paisagem no centro de Lusiânia representa muito bem a estiagem prolongada. A fonte das Três Bicas, no centro da cidade, está completamente seca. Tem peixe morrendo no lago que é abastecido pelas Três Bicas. Sem chuva, a nascente secou e o nível da água está lá embaixo. Portal da cidade, né? Então o povo vem visitar e chega aqui e fica triste, né? A Praça das Três Bicas é um dos pontos turísticos mais visitados do município. Quem mora na cidade estava acostumado a ver a água da fonte correndo dia e noite. Um cenário bem diferente do que a gente vê agora. Muitos anos que tem isso aí, para mim não secava. Triste ver isso. Mas é triste, é custoso, viu, ver um negócio desse. Este é o segundo ano seguido que a fonte das Três Bicas seca. No ano passado, também por causa da estiagem, a água parou de jorrar no mês de novembro. Agora o problema veio mais cedo, a gente ainda está em outubro e por aqui nem sinal de água. Beber a água da fonte é uma tradição entre os moradores de Lusiânia e também os turistas. Mas do jeito que está, não é mais possível. O Cláudio, que mora no Distrito Federal, ainda não conhecia a praça e no dia que veio visitar, ficou triste com o que viu. Me falou que era lindo aqui, mas que está secando. Eu fiquei meio triste, né? E de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir de amanhã tem previsão de pancadas de chuva aqui para a região. Tomara que ela venha mesmo, né? Tá todo mundo precisando. E em Cidade Ocidental, os moradores de um condomínio tomaram um susto hoje pela manhã. Dá só uma olhada nessa visita que apareceu dentro de uma das casas. Essa jiboia tem aproximadamente 1,5 metros. Ela estava atrás de uma casa no bairro Recreio Mossoró. Os moradores disseram que chamaram o corpo de bombeiros para retirar o bicho, mas a cobra acabou voltando para o mato sozinha. Eles disseram ainda que essa é a terceira vez que um bicho como esse aparece no bairro. Olha, eu imagino o susto que esse pessoal sentiu ali na hora. E nós ficamos por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.